Marido mandou esposa voltar para a roça. Lugar de caipira é na lavoura. Ela voltou mais 8 anos depois. Ele viu na TV o império que ela construiu e caiu de joelhos. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. Gustavo estava acostumado à grandiosidade da cidade grande. Um executivo com uma carreira sólida, sempre apressado, sempre no controle. Quando sua empresa o enviou para uma pequena cidade do interior para uma negociação, ele encarou a viagem como um contratempo necessário. A estradinha de terra, margeada por árvores antigas, parecia interminável. O ar era diferente ali, mas ele não tinha tempo para notar. Após o expediente, Gustavo foi convencido por seu anfitrião a participar de um evento comunitário local. O salão era simples, decorado com flores silvestres e luzes suaves, mas vibrava com a energia genuína das pessoas. No meio da conversa e risadas, ele a viu. Joana Silva, uma mulher de olhos atentos e sorriso que irradiava uma calma profunda. Vestia-se com simplicidade, mas carregava uma elegância que não vinha de roupas ou acessórios, e sim de algo mais íntimo, mais puro. Você deve ser o homem da cidade grande, disse Joana ao ser apresentada. A leve provocação em sua voz fez Gustavo sorrir. E você deve ser a especialista em plantas medicinais. Ele respondeu tentando parecer casual, mas já completamente intrigado. Joana era muito mais do que uma conhecedora de plantas. Ela contava histórias que pareciam enraizadas no chão que pisavam, transmitindo uma sabedoria que Gustavo não sabia que precisava ouvir. Quando a conversa terminou, ele percebeu que mal havia notado as horas passarem. No dia seguinte, ao invés de voltar diretamente ao trabalho, Gustavo encontrou uma desculpa para visitar a propriedade de Joana. Lá entre os canteiros de ervas e flores medicinais, ele sentiu algo novo. A simplicidade daquela vida o tocava de forma inesperada. Suas visitas se tornaram frequentes e, a princípio, ele justificava a si mesmo como curiosidade sobre o trabalho dela. Mas no fundo sabia que era mais. Os dias passaram e a conexão entre os dois se fortaleceu. Joana mostrava a Gustavo como extrair essência de uma flor, enquanto ele contava sobre as loucuras de viver na capital. Riam, compartilhavam histórias, e o espaço entre eles parecia diminuir com cada encontro. Num final de tarde, ao lado de um pequeno riacho, Gustavo olhou para Joana com olhos que diziam mais do que palavras poderiam. Ele sabia que nunca havia conhecido alguém como ela. Por mais que o assustasse, sentia que ali, naquela mulher do interior, estava algo que ele nunca soube procurar, mas que sempre faltou. Quando finalmente tomou coragem para pedir Joana em casamento, ele o fez de forma simples, mas sincera. Sob as estrelas do céu do interior, prometeu levá-la para uma vida de conforto e segurança na capital. Joana, com lágrimas nos olhos, aceitou. Mas enquanto eles celebravam, uma dúvida profunda plantava suas raízes no coração dela. Estaria pronta para deixar tudo isso para trás? A mudança para São Paulo foi uma tempestade de emoções para Joana. Ao sair da pequena rodoviária da cidade, tudo parecia maior, mais rápido e distante. Gustavo a aguardava com um sorriso confiante, segurando um buquê de flores que, apesar de lindo, parecia deslocado na imensidão de concreto ao redor. O apartamento luxuoso onde agora viveriam era diferente de tudo que Joana já havia visto. Janelas do chão ao teto exibiam uma vista da cidade que pulsava como um coração acelerado. A decoração era impecável, mas faltava vida. Não havia o aroma das flores frescas, nem o som do vento atravessando as árvores. Ainda assim, Joana se esforçou para se adaptar, convencida de que o amor deles bastaria. O casamento foi celebrado com uma grandiosidade que refletia o estilo de vida de Gustavo. Entre luzes cintilantes e brindes intermináveis, Joana sentia-se deslumbrada, mas em alguns momentos também perdida. A simplicidade de sua terra natal parecia tão distante quanto as estrelas que enfeitavam o teto decorativo. Logo após o casamento, Gustavo incentivou Joana a explorar seu conhecimento sobre plantas medicinais. Ele acreditava que ela poderia transformar sua paixão em uma carreira e ela se agarrou a essa ideia. Joana começou a trabalhar em uma empresa de cosméticos, desenvolvendo fórmulas naturais baseadas no que aprendera com sua avó.
Por um tempo, a satisfação profissional compensou a falta das paisagens tranquilas de sua infância. A nova rotina era repleta de eventos sociais e jantares sofisticados. Joana usava vestidos caros, aprendia a manejar talheres de maneira impecável e sorria para estranhos com quem não sabia o que conversar. Ela desempenhava seu papel com graça, mas, no fundo, algo estava errado. Sentia-se uma atriz num palco que não era o seu. O tempo passou e a saudade do interior começou a se infiltrar em cada momento de silêncio. Nas noites em que Gustavo estava em reuniões de trabalho, Joana se encontrava sentada no sofá, olhando para o vazio. Tentava recriar em sua mente o som dos riachos, o cheiro das plantas e o toque macio da terra. Mas tudo parecia mais distante a cada dia. A desconexão com suas raízes começou a pesar em seu coração. Mesmo assim, Joana não compartilhava seus sentimentos com Gustavo. Ele parecia encantado com a vida que haviam construído e não perceberia os sinais de que ela estava se perdendo. Pequenos conflitos começaram a surgir. Gustavo não entendia por que ela insistia em cuidar das poucas plantas que mantinha na varanda. Deixe isso para os jardineiros, Joana. Você tem coisas mais importantes para fazer. Ela sorria, sem responder, mas em seu silêncio, uma dúvida crescia. Até que ponto ela poderia se afastar de quem realmente era sem se perder por completo? Aos olhos dos outros, eles eram um casal perfeito. Joana e Gustavo estavam sempre impecáveis em eventos, rindo e posando para fotos. Mas em momentos de introspecção, Joana sabia que a perfeição era apenas uma fachada. Ela estava vivendo o sonho de Gustavo. Mas e o seu? Aquela pergunta começou a ecoar com mais força a cada dia. Contudo, Joana ainda não sabia que as respostas que tanto buscava estavam prestes a se revelar e não seriam nada fáceis de enfrentar. A chuva caía com força naquela noite, tamborilando nas janelas do apartamento de Gustavo e Joana. As luzes da cidade refletiam nas poças d'água do asfalto lá embaixo, mas nada daquela vastidão luminosa conseguia penetrar a escuridão crescente que envolvia o coração de Joana. Gustavo havia saído mais cedo do jantar de negócios, alegando estar cansado. Chegara em casa silencioso, mas inquieto, mexendo no celular com frequência. Joana, que até então tentava ignorar os sinais de desconexão entre eles, sentiu algo diferente. O comportamento dele tinha um tom evasivo que a fazia lembrar das sombras que começavam a tomar conta do seu casamento. Quando Gustavo adormeceu no sofá, o celular dele deslizou de sua mão. A tela se acendeu com uma notificação, e Joana viu algo que fez seu coração parar. Uma mensagem com emojis sugestivos e o nome de uma mulher que ela não conhecia. A hesitação inicial deu lugar a uma coragem dolorosa. Tremendo, Joana pegou o telefone e deslizou pelo histórico de conversas. Cada palavra lida era como uma punhalada. Gustavo não apenas estava traindo sua confiança, mas fazia isso de forma descarada. Fotos, mensagens íntimas e até planos de encontros revelavam uma relação paralela que parecia mais viva do que o próprio casamento deles. O barulho do celular sendo colocado na mesa de vidro acordou Gustavo, que encontrou Joana parada, com olhos brilhando de lágrimas e mãos trêmulas. Ela não precisou dizer nada. A expressão no rosto dele deixou claro que sabia exatamente o que havia acontecido. "Gustavo, o que é isso?" A voz dela era baixa, mas carregava um peso avassalador. Ele tentou desconversar, mas o tom frio e a postura ereta de Joana exigiam uma resposta. Sentindo-se encurralado, Gustavo finalmente explodiu. "Não enche o saco, Joana", disse ele, levantando-se de forma agressiva. "Você nunca entenderia a vida aqui. Lugar de caipira é na lavoura, não na capital. Acha mesmo que pode competir com as mulheres daqui?" Joana recuou, como se cada palavra dele fosse uma bofetada. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas não eram de fraqueza. A dor estava misturada com a raiva, e essa mistura a fazia ver Gustavo com uma clareza que nunca teve antes. O homem que prometera cuidar dela, que a convencera a abandonar tudo o que amava, agora mostrava sua verdadeira face. A chuva lá fora parecia intensificar-se, ecoando na sala em completo silêncio. Joana desviou o olhar, encarando a janela.
A cidade pulsava como se fosse indiferente ao desmoronamento do mundo dela. Seus pensamentos voltaram para sua pequena cidade natal. As pessoas, os campos, a casa de sua avó. Lá, ela sabia quem era. Aqui, ela não passava de uma sombra. Sabe o que é pior, Gustavo? Sua voz era baixa, mas cortante. Não é você me trair. É você achar que eu não valho nada. Que o que eu sou, o que eu vivi, não tem importância. Ela se virou, caminhou até o quarto e começou a arrumar uma mala pequena. Pegou apenas o essencial. Roupas, algumas fotos, uma joia simples herdada de sua avó. Na mesa de centro, antes de sair, deixou sua aliança. Não olhou para trás quando passou pela porta. A madrugada acolheu Joana com seu silêncio. Enquanto caminhava pelas ruas molhadas, a chuva misturava-se às lágrimas em seu rosto. Pela primeira vez em anos, ela sentia dor, mas também sentia uma fagulha de liberdade. De alguma forma, sabia que, mesmo sem respostas claras, havia tomado a decisão certa. Joana partiu naquela noite, deixando para trás a cidade grande e tudo o que Gustavo representava. Não sabia ao certo o que a esperava, mas algo lhe dizia que voltar para suas raízes era o único caminho para reencontrar a si mesma. O ônibus balançava suavemente, enquanto cortava as estradas sinuosas em direção ao interior. Joana observava a paisagem pela janela, o peito pesado, mas o coração, de alguma forma, aliviado. Após anos afastada, estava finalmente voltando para casa, para o lugar que um dia fora sua fortaleza. Lá, entre as montanhas e os campos verdes, talvez conseguisse encontrar as respostas que tanto buscava. Ao descer na rodoviária da pequena cidade, Joana sentiu o ar familiar que parecia abraçá-la. A poeira das ruas, o cheiro das árvores e o som distante de risadas infantis. Tudo parecia tão diferente do caos urbano que ela havia deixado para trás. Mas, junto com o conforto, vinham os olhares. As pessoas a reconheciam, sussurrando entre si. Alguns olhavam com pena, outros com curiosidade. Ela seguiu firme até a casa da avó. O portão de madeira rangeu como antigamente, e no quintal, sua avó Teodora estava ajoelhada na horta, arrancando ervas daninhas. Ao levantar os olhos e ver Joana, a expressão de surpresa logo se transformou em um sorriso acolhedor. Teodora não fez perguntas, apenas abriu os braços e Joana correu para o abraço. Era ali, naquele aconchego, que ela sentiu a primeira fagulha de esperança acender. "Eu sabia que você voltaria um dia, minha menina", disse Teodora, acariciando o cabelo de Joana. Só não sabia que seria com tanta dor no coração. Joana desabou em lágrimas, deixando que tudo fluísse. A frustração, o arrependimento, a saudade. Teodora ouviu tudo em silêncio, com os olhos cheios de compreensão. Quando Joana terminou, a avó, com sua sabedoria simples, respondeu: "A vida nos leva para longe, mas também nos traz de volta para onde realmente pertencemos." Nos dias seguintes, Joana começou a se reconectar com sua família e com a comunidade. Sua irmã mais nova, Ana, agora era uma jovem mulher cheia de energia, e as duas passavam horas conversando sobre os caminhos que suas vidas haviam tomado. As memórias de infância, enterradas sob os anos de distância, começaram a ressurgir, trazendo com elas um conforto silencioso. A casa da avó, com seus cômodos antigos e móveis de madeira, ainda guardava os cheiros e os sons da infância de Joana. Foi numa tarde, enquanto explorava o sótão, que encontrou um velho caderno de anotações de Teodora. Ali estavam receitas, anotações sobre plantas medicinais e reflexões sobre a conexão entre natureza e cura. As páginas pareciam sussurrar para Joana, como um chamado para retomar o legado de sua família. Animada, ela começou a ajudar na horta novamente. As mãos que antes manuseavam fórmulas em laboratórios sofisticados agora voltavam a tocar a terra, sentindo sua textura, seu cheiro. Cada dia na horta parecia trazer uma nova fagulha de vida a Joana. Ela reaprendia a ouvir os ensinamentos das plantas e a compreender como a natureza podia curar não apenas o corpo, mas também a alma. Aos poucos, Joana também começou a se reintegrar à comunidade. Embora os olhares curiosos ainda persistissem, muitos moradores se aproximavam para conversar,
lembrando-se da menina que um dia corria pelas ruas de terra. Participava de reuniões comunitárias e, a cada história compartilhada, sentia-se mais conectada ao lugar que nunca deveria ter deixado. Apesar de todos os passos adiante, Joana sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Mas, ao olhar para o futuro, algo dentro dela havia mudado. Ela agora tinha um propósito. Estava determinada a transformar a dor em força, a construir algo que honrasse suas raízes e, ao mesmo tempo, mostrasse a todos e a si mesma que uma mulher pode se reerguer, mesmo depois de ter sido quebrada. Naquela noite, deitada em sua antiga cama, Joana olhou para o teto de madeira e fez uma promessa silenciosa. Ela reconstruiria sua vida. Não pelo passado, mas pelo futuro que começava a germinar dentro dela. Joana acordou ao som de pássaros na janela. A luz suave da manhã atravessava as cortinas, anunciando um novo dia. Era diferente do toque frenético do despertador em São Paulo ou do som de carros apressados. Aqui, o tempo parecia fluir com mais calma, mas dentro de Joana a urgência crescia. Ela sabia que era hora de recomeçar, de transformar suas feridas em raízes fortes. Com os 3.000 reais que tinha economizado, Joana decidiu investir em algo que unisse suas origens ao futuro que desejava construir. O caderno de receitas de sua avó tornou-se sua inspiração. Passou dias estudando as anotações, testando fórmulas de pomadas, hidratantes e óleos naturais. A cozinha da avó se transformou em um pequeno laboratório improvisado, onde cada experimento era realizado com cuidado e amor. O primeiro produto que criou foi um hidratante de calêndula. O aroma suave e a textura leve lembravam as noites em que Teodora massageava suas mãos cansadas após um dia de trabalho na horta. Joana decidiu começar pequeno, oferecendo os produtos às antigas freguesas de sua avó. As mulheres, inicialmente curiosas, logo se tornaram entusiastas. O boca a boca fez o resto. A demanda crescia mais rápido do que Joana podia produzir. Uma manhã, enquanto colhia ervas no quintal, foi surpreendida por Paulo, um jovem agrônomo da região, que ouvira falar de seus produtos. Ele se ofereceu para ajudar com o cultivo das plantas, sugerindo métodos para aumentar a produção de forma sustentável. "Você tem algo especial aqui, Joana. Dá para sentir, vamos fazer isso crescer", disse Paulo com um brilho nos olhos que a fez acreditar ainda mais no potencial de sua ideia. Juntos, encontraram um galpão abandonado na cidade e começaram a transformá-lo em um espaço de produção. Joana convidou 5 mulheres da comunidade para trabalhar com ela, todas com conhecimento em plantas medicinais. Cada uma trouxe histórias, técnicas e dedicação, transformando o galpão em um lugar de aprendizado e trabalho em equipe. A parceria com Paulo se mostrou valiosa. Ele ajudava com os cultivos, enquanto Joana liderava a produção e começava a pensar na marca. Foi durante uma noite de trabalho intenso que o nome surgiu: Essência da Terra. Era simples, mas carregava o significado de tudo o que Joana representava: o retorno às raízes, a conexão com a natureza e a força que vem de dentro. Com o crescimento da produção, os desafios também surgiram. A logística era complicada, os recursos eram limitados e, por vezes, o desânimo ameaçava Joana. Mas cada obstáculo era superado com determinação e o apoio de sua equipe. As primeiras embalagens, feitas de vidro reciclado, foram montadas à mão. Cada detalhe era pensado para transmitir autenticidade e cuidado. Os produtos da Essência da Terra começaram a ganhar espaço em feiras locais, onde Joana se destacava com sua paixão e conhecimento. A recepção foi calorosa e as vendas superaram as expectativas. Cada cliente que saía com um dos produtos levava consigo um pedaço da história de Joana. Com o tempo, a relação entre Joana e Paulo foi se fortalecendo. As conversas sobre trabalho passaram a incluir momentos de riso e confidências. Paulo via em Joana uma força que o inspirava, e ela, por sua vez, sentia-se confortada pela presença dele, mesmo sem saber exatamente o que aquilo significava. No final de uma tarde, enquanto o sol pintava o céu com tons de dourado, Joana olhou para o galpão e para as mulheres trabalhando com ela. Sentiu-se tomada por uma emoção profunda.
Por mais difícil que tivesse sido sua jornada, agora ela sabia. Estava no caminho certo. Suas raízes estavam firmes novamente, e o que nascia dali tinha o potencial de mudar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. A essência da terra estava ganhando força, mas Joana sabia que, para crescer, precisaria manter o foco naquilo que tornava seus produtos únicos, a qualidade e a conexão com suas raízes. Cada fórmula era aprimorada com dedicação, e a equipe trabalhava com paixão, motivada não apenas pelo trabalho, mas pela visão compartilhada de algo maior. Os primeiros convites para feiras de produtos naturais em cidades vizinhas chegaram, e Joana aproveitou cada oportunidade. Em uma dessas feiras, ela montou um estande simples, decorado com ramos de calêndula, lavanda e outros ingredientes usados em seus produtos. As pessoas paravam atraídas pela autenticidade da apresentação, mas ficavam por algo mais: a história. Joana compartilhava como tudo começou, e os olhos de quem ouvia brilhavam de admiração. Foi em uma dessas feiras que uma blogueira influente especializada em cosméticos naturais descobriu os produtos de Joana. Depois de uma longa conversa sobre ingredientes e sustentabilidade, a blogueira decidiu fazer um vídeo sobre a marca. Joana não tinha ideia do impacto que aquilo teria. O vídeo viralizou. O hidratante de calêndula foi o destaque, com elogios à sua textura e à história por trás do produto. Em poucos dias, a página da Essência da Terra nas redes sociais estava repleta de mensagens de pessoas de todo o Brasil, querendo saber onde poderiam comprar. Joana e sua equipe enfrentaram dias exaustivos tentando atender a todos os pedidos, mas o esforço era recompensado pela sensação de estar conquistando algo grande. Com o aumento da demanda, era necessário expandir a produção. Paulo, mais uma vez, trouxe soluções práticas. Eles alugaram um espaço maior e buscaram fornecedores locais para garantir que os ingredientes mantivessem a mesma qualidade artesanal. Joana também contratou mais mulheres da região, muitas delas mães que precisavam de uma oportunidade para sustentar suas famílias. O galpão se transformou em um lugar de trabalho e esperança. Enquanto isso, Joana e Paulo começaram a explorar novas possibilidades. Desenvolveram um óleo capilar com base em fórmulas tradicionais, uma loção refrescante para o rosto e até um sabonete hidratante. Cada produto carregava a essência do interior, com embalagens que destacavam a simplicidade e o respeito pela natureza. O próximo passo foi levar a marca para lojas especializadas. Joana apresentou seus produtos em reuniões com empresários, sempre destacando a importância de manter a essência do negócio. Sua paixão era contagiante, e logo a Essência da Terra começou a aparecer em prateleiras de lojas renomadas. No entanto, com o crescimento também vieram desafios. A logística tornou-se mais complexa e Joana enfrentava momentos de exaustão. Às vezes, sentia que a pressão era esmagadora, mas sempre que pensava em desistir, lembrava-se da avó Teodora e de suas palavras: "A terra nos dá tudo o que precisamos, basta respeitá-la." 2 anos após o início de sua jornada, a Essência da Terra não era mais apenas uma pequena marca local. Uma parceria com uma distribuidora possibilitou que os produtos chegassem a outras regiões do Brasil e, eventualmente, ao exterior. As primeiras exportações para a Europa e a Ásia foram motivo de comemoração. Joana organizou uma festa simples no galpão, onde agradeceu a todos que fizeram parte da caminhada. Enquanto a equipe comemorava, Joana olhou para Paulo, que segurava um copo de suco de maracujá e sorria de maneira tranquila. Ela percebeu que, sem ele, nada disso seria possível. Ele sempre esteve ao seu lado, acreditando nela mesmo quando ela duvidava de si mesma. Naquela noite, ao voltar para casa, Joana sentou-se na varanda e olhou para o céu estrelado. O som dos grilos era música para seus ouvidos. Ela havia transformado sua dor em força, seu passado em um presente brilhante. E mais importante, tinha criado algo que não apenas contava sua história, mas também impactava positivamente a vida de tantas outras pessoas. As manhãs de Joana agora começavam cedo, não mais com a ansiedade da incerteza, mas com o entusiasmo de alguém que encontrara seu propósito.
a essência da terra florescia, e com ela, Joana também. Contudo, havia algo na rotina que a convidava a refletir, como se os dias atuais fossem um espelho dos caminhos que percorrera para chegar ali. Num fim de semana tranquilo, Joana decidiu visitar a casa antiga de sua avó, agora um refúgio que usava para momentos de introspecção. O cheiro familiar da madeira envelhecida e das plantas secas penduradas no teto trouxe lembranças vívidas da infância. Foi ali, naquele ambiente carregado de memórias, que Joana permitiu-se uma pausa para pensar no quanto havia mudado. Sentada na varanda, observando o campo ondulante de flores medicinais, ela se lembrou das palavras que sua avó repetia. Não é a terra que precisa de nós. Somos nós que precisamos dela. Essa conexão com o simples, com o essencial, era o que sustentava sua vida e sua empresa. Ali, longe do ritmo frenético dos negócios, Joana sentiu uma paz que há muito tempo não experimentava. As reflexões sobre o passado deram lugar a um desejo de compartilhar o que aprendera. Joana começou a organizar encontros com outras mulheres da comunidade, muitas delas enfrentando desafios similares aos que ela havia superado. Sentia-se realizada ao ouvir suas histórias e oferecer conselhos, mostrando que a força para recomeçar já existia dentro de cada uma. Vocês não precisam ter tudo planejado, dizia Joana num desses encontros. Basta dar o primeiro passo, o resto vem com o tempo e, mais importante, com o coração. Ao mesmo tempo, Joana intensificou seus esforços para tornar a essência da terra uma empresa ainda mais sustentável. Implementou práticas que respeitavam o ciclo natural das plantas e reduziam o impacto ambiental. Cada decisão era tomada com cuidado, guiada não apenas pela busca por sucesso financeiro, mas também pelo desejo de honrar a sabedoria ancestral que a inspirava. A relação com sua irmã Ana também florescia. Hannah, com sua energia jovial e mente afiada para negócios, começou a assumir um papel importante na gestão da empresa. Juntas, as irmãs eram um equilíbrio perfeito. Joana, com sua intuição e amor pelas plantas, e Ana, com sua visão estratégica e capacidade de lidar com desafios administrativos. A parceria fortaleceu ainda mais os laços familiares e trouxe uma nova dinâmica para o trabalho. Nos momentos mais íntimos, Joana encontrava tempo para estar com Pedro, seu filho de 4 anos, fruto da relação crescente com Paulo. Pedro era a personificação de tudo o que Joana mais valorizava: esperança, renovação e a continuidade de um legado. O menino adorava correr pelo campo pegando flores e tentando imitar a mãe ao falar sobre as propriedades medicinais das plantas. Embora o trabalho fosse intenso, Joana fazia questão de celebrar os pequenos triunfos. A cada meta alcançada, ela reunia sua equipe para agradecer e relembrar o quanto haviam conquistado juntas. Sabia que o sucesso não era só dela, mas de todas as mulheres que dedicavam suas vidas a fazer o sonho crescer. Uma noite, enquanto observava o céu estrelado com Pedro adormecido em seu colo, Joana refletiu sobre o quanto havia aprendido. A jornada tinha sido dolorosa, mas cada obstáculo a havia moldado. Ela não era apenas uma sobrevivente, era uma criadora, uma líder, uma mulher que transformava a dor em beleza. O que ela não sabia era que sua história continuava a tocar vidas, muito além dos produtos que criava. E mesmo sem buscar isso, Joana estava se tornando um símbolo de força, resiliência e a prova viva de que, com coragem, é possível recomeçar e prosperar. 8 anos haviam se passado desde que Joana deixara São Paulo. Agora, ela era reconhecida nacionalmente como a mulher que transformara uma pequena ideia em um império sustentável. Sua história estampava revistas e seus produtos estavam presentes em prateleiras de lojas de cosméticos por todo o Brasil e em outros países. Mas foi em um programa de televisão que seu passado decidiu reaparecer. Naquela noite, Gustavo estava sentado em seu apartamento, sozinho, com uma taça de vinho pela metade. A televisão ligada era apenas um som de fundo, até que uma manchete captou sua atenção. A mulher que construiu um império a partir de suas raízes. Ele olhou para a tela e congelou. Lá estava Joana, falando com firmeza e serenidade sobre sua trajetória.
As imagens mostravam os campos de flores medicinais, onde ela colhia os ingredientes para os produtos da essência da terra. Gustavo viu Joana caminhar entre as plantas com um vestido simples, os cabelos presos e um brilho nos olhos que ele não via desde os primeiros dias do relacionamento deles. Ela parecia mais forte, mais viva. Ao lado dela, um homem a acompanhava com uma expressão de parceria sólida. Paulo. Hoje, nossa empresa emprega mais de 200 mulheres e exporta para 12 países, dizia Joana na reportagem, com a mesma calma que sempre a caracterizou. Mas o mais importante é que conseguimos honrar a sabedoria das gerações que vieram antes de nós e transformar isso em algo que impacta vidas. A câmera mostrou Joana brincando com uma criança pequena em um campo florido. Gustavo apertou o copo na mão. Aquele menino com cabelos castanhos claros e olhos atentos era claramente filho dela. Ele se perguntou o que teria acontecido nos anos em que estiveram separados. Perguntou-se como a mulher que ele havia subestimado e ferido se tornara tão extraordinária. Pela primeira vez em muito tempo, Gustavo sentiu um arrependimento esmagador. As palavras cruéis que dissera naquela noite chuvosa retornaram a ele como punhais. Tentando conter a angústia, decidiu fazer algo que nunca imaginou: escrever para Joana. Dias depois, Joana recebeu uma carta inesperada. Reconheceu a caligrafia de Gustavo no envelope e sua mente se encheu de lembranças do passado. Teve vontade de jogá-la fora, mas algo a fez abrir. Joana, espero que esta carta encontre você em paz e felicidade. Eu assisti à sua entrevista e fiquei impressionado com o que você conquistou. Eu sei que o que fiz foi imperdoável, mas queria que soubesse que me arrependo profundamente de como tratei você. Subestimei sua força, sua inteligência, e isso foi o maior erro da minha vida. Eu gostaria de pedir desculpas, embora saiba que talvez isso não signifique nada agora. Espero que você continue brilhando, porque o mundo precisa de mais pessoas como você. Com arrependimento, Gustavo. Joana leu a carta mais de uma vez. Sentiu uma mistura de emoções, mas nenhuma delas era raiva ou desejo de vingança. Ela estava além disso. Gustavo era parte de um capítulo de sua vida que, embora doloroso, a tinha levado até onde estava. Ela guardou a carta numa gaveta e decidiu não responder. Não por falta de perdão, mas porque sua energia estava completamente voltada para o presente e o futuro. Gustavo era um eco distante. Sua vida, agora, era sobre florescer. Naquele mesmo dia, Joana reuniu sua equipe para planejar a próxima fase da empresa. Enquanto traçavam estratégias, Paulo olhou para ela com orgulho. Ele sabia o que significava para Joana receber aquela carta e admirava sua capacidade de deixar o passado onde ele pertencia. A vida de Joana continuava. Suas raízes estavam mais profundas do que nunca, e ela florescia com uma força que inspirava todos ao seu redor. E embora Gustavo tivesse percebido tarde demais o valor de quem ela era, Joana sabia que não precisava de validação. O que importava era a paz que agora sentia ao caminhar pelos campos que ela mesma havia cultivado. Joana nunca imaginou que a essência da terra se tornaria o que era agora, um símbolo de empoderamento feminino e um farol de esperança para tantas mulheres. A empresa havia crescido exponencialmente, mas sua essência permanecia fiel às raízes que a inspiraram. Cada conquista era celebrada não apenas como um triunfo pessoal, mas como uma vitória coletiva. As histórias de transformação eram inúmeras. Mulheres que antes enfrentavam dificuldades financeiras, agora encontravam propósito e estabilidade trabalhando na empresa. Cada integrante da equipe trazia algo único, habilidades, histórias e uma energia que mantinha vivo o espírito comunitário. Joana fazia questão de conhecer cada uma, ouvir suas histórias e garantir que todas se sentissem parte da família que estavam construindo. A marca se expandia para além de cosméticos. Joana e sua irmã Ana, agora uma figura central na administração da empresa, lançaram um projeto de educação interna. As funcionárias aprendiam sobre práticas de sustentabilidade, manejo responsável das plantas e até mesmo lições de empreendedorismo. Joana acreditava que a melhor forma de retribuir o sucesso era capacitar outras mulheres para que, como ela, encontrassem suas próprias forças.
A empresa também investia em projetos comunitários. Uma pequena parte dos lucros era destinada à construção de escolas rurais e ao financiamento de oficinas para ensinar o uso das plantas medicinais. Joana sempre dizia: "O que é bom para nossa terra é bom para todos nós." Entre viagens a eventos de sustentabilidade e reuniões de planejamento, Joana fazia questão de estar presente em momentos importantes da comunidade. Em um desses eventos, uma senhora idosa com olhos brilhantes de gratidão pegou a mão de Joana e disse: "Você não trouxe só trabalho para nossas mulheres, você trouxe dignidade, minha filha. Isso não tem preço." Essas palavras ecoaram em Joana por dias, reafirmando seu propósito. Cada reconhecimento, seja por prêmios nacionais ou por simples gestos de gratidão, era uma lembrança de que o sucesso verdadeiro não se media apenas por números, mas pelo impacto na vida das pessoas. Um marco importante aconteceu naquele ano. A empresa recebeu um prêmio de reconhecimento nacional por práticas de sustentabilidade e impacto social. Durante a cerimônia, Joana subiu ao palco com Paulo e Ana ao seu lado. Ao olhar para a plateia, sentiu o peso de sua trajetória e, ao mesmo tempo, uma leveza. Ela agradeceu com uma simplicidade que cativou a todos. Não fizemos isso sozinhos. Cada mulher que trabalha conosco, cada planta que cultivamos e cada cliente que acredita no nosso trabalho faz parte dessa história. E ela está apenas começando. Com a expansão internacional, Joana sabia que precisaria enfrentar novos desafios. No entanto, sua prioridade permanecia clara: nunca comprometer a essência do que haviam construído. Não importava o quão grande a empresa se tornasse, o coração de sua operação sempre seria a pequena cidade do interior onde tudo começou. No final daquele ano, Joana organizou um grande evento comunitário para celebrar o impacto que a essência da terra havia gerado. Mulheres de todas as partes do país vieram compartilhar suas histórias de como a empresa havia mudado suas vidas. Houve risadas, lágrimas e, acima de tudo, um senso de união que tocava a alma. Joana subiu ao palco para encerrar a noite e, ao olhar para a multidão, fez uma pausa. Respirou fundo, sentindo o calor das luzes e o peso de tantos olhares cheios de expectativa. Com a voz firme, disse: "Tudo isso começou com um sonho, mas o sonho sozinho não teria significado se eu não tivesse encontrado força em vocês, nas raízes que me sustentam. Somos prova de que, quando cuidamos da terra, ela cuida de nós. E juntas podemos fazer o impossível." As palmas ecoaram, misturando-se ao som de música e risadas. Joana sentiu-se completa. Não havia mais mágoas, nem arrependimentos, apenas gratidão por tudo o que a vida havia lhe ensinado e pela chance de transformar suas dores em algo tão grandioso. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu do interior, Joana soube que não era apenas a dona de um império. Ela era, acima de tudo, uma mulher que havia encontrado a si mesma e ajudado tantas outras a fazerem o mesmo. O ano havia começado com novos desafios, mas também com a confirmação de que Joana estava vivendo um propósito maior do que jamais sonhara. Entre os campos de flores medicinais e a gestão de sua empresa, ela encontrava momentos de paz e felicidade com sua família e amigos. Ainda assim, algo inesperado estava prestes a cruzar seu caminho. Numa manhã tranquila, enquanto revisava alguns documentos no escritório, uma carta chegou. Não era de Gustavo desta vez, mas de um jornalista que queria entrevistá-la para um livro sobre empreendedores que haviam superado adversidades. Ele mencionava a carta de Gustavo como parte da pesquisa. Joana hesitou ao reler o trecho da mensagem. Gustavo ainda era uma sombra distante em sua vida, mas sentia que já não havia dor ao lembrar dele. A ferida que ele havia causado se transformara em uma cicatriz, um lembrete do quanto ela era capaz de superar. Decidiu conceder a entrevista, mas deixou claro que sua história não seria sobre vingança ou arrependimento, e sim sobre superação e renascimento. A entrevista foi gravada na casa de sua avó, agora transformada num espaço dedicado à pesquisa e preservação do conhecimento sobre plantas medicinais. Sentada em sua cadeira de madeira favorita, Joana falou sobre sua trajetória com sinceridade.
Gustavo foi um capítulo da minha vida, mas não é o ponto principal dessa história. A maior lição que tirei de tudo isso foi que, às vezes, precisamos nos perder para nos reencontrar. Ele foi parte de um processo que me levou de volta às minhas raízes. Por isso, não guardo rancor. A gratidão pelo caminho que percorri é maior. A honestidade de Joana emocionou o jornalista, que comentou mais tarde que nunca havia ouvido um relato tão poderoso e genuíno. A entrevista se tornou um marco na divulgação do livro e atraiu ainda mais atenção para a essência da Terra. Enquanto isso, Joana começava a planejar algo que vinha adiando há anos: uma viagem. Decidira tirar um tempo para si, longe do trabalho e das responsabilidades, para refletir sobre o caminho percorrido e sonhar com o futuro. As Maldivas, com suas águas cristalinas e paisagens paradisíacas, eram o destino perfeito. Ao embarcar, acompanhada apenas de sua mente e um diário para registrar pensamentos, Joana sentiu uma mistura de alívio e expectativa. Quando chegou ao resort cercado por palmeiras e o som do mar, permitiu-se relaxar como não fazia há tempos. Os dias foram preenchidos com silêncio, caminhadas solitárias pela praia e momentos de introspecção. Enquanto observava o pôr do sol, Joana refletia sobre tudo o que havia construído, não apenas materialmente, mas internamente. Ela era uma mulher transformada, e cada desafio vencido havia moldado a pessoa que agora encarava o horizonte com serenidade. Numa noite especialmente clara, Joana escreveu em seu diário: "Percebo agora que a felicidade não está em um lugar, uma pessoa ou um objetivo. Ela está no movimento, na capacidade de seguir em frente, mesmo quando tudo parece impossível. Está em ouvir a si mesma, em honrar suas raízes e em se permitir florescer dia após dia." Quando voltou das Maldivas, Joana estava renovada. Sua equipe notou a diferença no brilho de seus olhos, na calma de sua voz. Ela havia conquistado mais do que sucesso. Conquistara a si mesma. Naquele ano, a Essência da Terra lançou um projeto global de sustentabilidade que impactaria comunidades em várias partes do mundo. O reconhecimento era inevitável, mas para Joana, o verdadeiro triunfo estava no legado que deixaria para seu filho, sua equipe e todas as mulheres que, como ela, haviam descoberto sua força interior. Na última cena dessa jornada, Joana estava sentada na varanda de sua casa, com Pedro em seu colo e Paulo ao seu lado. Enquanto o sol se punha atrás dos campos de flores que cultivara, ela sorriu, sabendo que seu passado era apenas uma base sólida para tudo o que ainda viria.